batalha espiritual, obviamente ela não é física, é uma batalha nas regiões celestiais. Que tipo de batalha é essa, Mateus? Essa é uma batalha por salvação, essa é uma batalha por vidas, essa é uma batalha pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus, e se elas não conhecerem, elas não serão salvas, elas não irão para o céu. O inimigo tenta impedir as pessoas de serem salvas, e o apóstolo Paulo fala para isso, a carta de Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, eu quero mostrar para você, olha as palavras dele, ele diz, no quais o Deus desse século, diga comigo, o Deus desse século. Mateus, que Deus desse século é esse? Ele está falando, gente, do inimigo, do diabo. Ele está dizendo, o Deus desse século, ou seja, dessa geração, desse ambiente do primeiro céu, ele diz, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Sabe o que ele está dizendo? O inimigo está tentando cegar as pessoas. Por isso Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a verdade da palavra de Deus entra no seu coração, sabe o que acontece? Os seus olhos espirituais são abertos. O Paulo está dizendo, no segundo céu, essas forças malignas, o Deus desse século, ele tenta cegar o entendimento dos incrédulos, ou seja, aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas. O inimigo cega o entendimento. Você já conheceu uma pessoa cega espiritualmente? Talvez você está tentando trazer pessoas para Cristo, e elas não vêm. Mateus, o que é isso? Precisamos guerrear contra o segundo céu, porque o inimigo está cegando o entendimento dessas pessoas. Eu contei um testemunho a respeito de uma garota aqui da igreja, ela é cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, e ela falou, pastor, eu vivia minha vida em baladas, e eu chegava muitas vezes o dia já claro, às vezes um pouquinho sobre o efeito do álcool, às vezes até usando algumas substâncias químicas. Ela falou, nunca a minha mãe, que a propósito era incrédula, ainda não tinha conhecido Jesus, nunca citou uma palavra, nunca foi contra. Eu chegava de manhã, ela nem, que ele toquou, mulher, onde é que você estava esse horário? Nada. Quando eu conheci a Deus, quando eu converti meu coração ao Senhor, eu comecei a buscar Deus, eu comecei a ir para a igreja, eu não sei explicar, subiu uma implicância na mulher, que quando eu ia para a igreja, ela se revoltava contra mim. Eu vou falar uma coisa para você, logicamente falando, o ambiente bom é qual? Uma igreja. Eu nunca vi ninguém morrer na igreja, cara. Mas o Paulinho me falava hoje cedo, quantos ele viu perder a vida dentro do ambiente de balada. Ela falou, mas minha mãe nunca se levantava. Quando eu ia para a igreja, ela se implicava. Mas você lembra que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 6, nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas. Ela sabia, não é a minha mãe, mas é o Deus desse século, a influência maligna por trás da minha mãe, cegando o entendimento dela, para que não veja a luz do evangelho, não resplandeça a luz do Senhor. E ela orou por anos pela mãe dela. A mãe dela, a notícia mais incrível, o testemunho, que a mãe dela conheceu a Jesus hoje, está firme com o Senhor aqui nessa casa. E ela fala, Mateus, um dia minha mãe chegou e falou para mim, filha, eu preciso te pedir perdão, porque eu era cega, eu não conseguia entender que você estava buscando a Deus, nem eu sei por que eu implicava contigo, mas eu implicava. Sabe o que é isso, querido? Forças espirituais do mal, tentando cegar o entendimento das pessoas. Então, muitas pessoas estão cegas no entendimento. Mateus, o que é a propósito, então, ter os olhos abertos para o entendimento? Ter os olhos abertos para o entendimento da luz de Cristo, não é saber uma historinha sobre Jesus, não é comemorar Jesus no Natal e na Páscoa, ou muito menos, às vezes, vir à igreja. Mas ter os olhos abertos, quando estamos falando disso, estamos falando de uma verdadeira entrega da nossa vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus, onde eu o reconheço como meu Senhor e o único Salvador. Amém. Estamos falando de um arrependimento verdadeiro que conduz ao novo nascimento. Quando você começa a buscar a Deus, Deus começa a mostrar o seu pecado. Deus começa a mostrar você para você mesmo, e a necessidade de se humilhar, de se arrepender, de deixar Deus te transformar, e o arrependimento conduz ao novo nascimento. E é por isso que em João capítulo 3, Jesus ele fala para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos olha para Jesus e fala, como assim, Jesus, eu sou um mestre em Israel, como se nascer de novo, posso voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus fala, ou você nasce de novo, ou você deixa o Espírito Santo regenerar o seu espírito, ou você não pode ser salvo, Nicodemos. Você sabe por quê? Porque o arrependimento é o que conduz ao novo nascimento, e o novo nascimento, a evidência do novo nascimento é quando eu deixo um estilo de vida pecaminoso para assumir um estilo de vida santo diante do Senhor. Amém. É isso que apenas Jesus tem a capacidade de fazer. É isso que se refere aos olhos espirituais serem abertos.
1 Timóteo 2, 5, 6 fala: porque apenas um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção de todos. Está dizendo, Jesus tem o poder de nos redimir. Em João capítulo 8, verso 24, Jesus olha para aquela multidão, ele fala: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer em seus próprios pecados. Está falando a respeito de uma urgência de salvação, de os olhos espirituais das pessoas serem abertos, para verem a verdadeira luz do Evangelho, para serem capazes de ver que se elas não entregarem a sua vida ao Senhor, elas estarão eternamente separadas de Deus, o que a Bíblia chama do inferno. Mas a palavra de Deus fala: mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no meu nome. Quando você confessa o nome de Jesus, quando você deixa o novo nascimento entrar na sua vida, esse é o momento que seu nome é escrito no livro dos céus, no livro da vida. Então existe essa urgência por anunciar as boas novas do Evangelho, existe essa ausência por falar de Cristo, existe essa guerra por salvação, existe essa guerra para que as pessoas conheçam a verdadeira luz, para que abra o seu entendimento espiritual, que os seus olhos sejam livres da cegueira. E Deus está alistando soldados para essa guerra. Nessa geração, Deus está alistando os seus soldados. Deus chama a nossa vida de bons soldados de Cristo. A pergunta que Deus está fazendo nessa geração é a mesma no passado que Ele faz em Isaías capítulo 6, verso 8. Deus fala: a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem serão os soldados do meu exército? Quem serão bons soldados nessa guerra contra as trevas? Quem se levantará no meio de um mundo de escuridão para brilhar a luz de Cristo? Essa é a voz profética nessa geração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala algo parecido. Ele fala: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas no verso 14 ele diz: mas como pois invocarão aqueles de quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem leve as boas novas, se não há um soldado para resgatar o outro que está ferido no campo de batalha para salvá-lo? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Quando nos tornamos soldados do Senhor, o Evangelho da paz. Por que da paz? Porque traz reconciliação entre Deus e os homens. A palavra de Deus fala que outrora nós éramos inimigos de Deus. Alguns aqui, hashtag literalmente, odiavam crente, odiavam igreja, odiavam pastor, obrigado. Mas quando você foi salvo por Jesus, algo mudou dentro de você, os olhos espirituais seus abriram, e você já não é mais um inimigo, agora você tem paz com Deus. Ele está dizendo: quão formosos são os soldados que estão nessa guerra, nessa batalha por levar salvação para outras pessoas. Existe uma guerra de Deus contra as forças malignas, mas existe um alistamento de soldados para o exército de Deus acontecendo nessa geração. Deus está recrutando soldados para espalhar o Evangelho da paz com poder para salvar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, fala: nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de que, ou seja, o propósito disso, para agradar aquele que o alistou para a guerra. Querida, a nossa vida é para agradar ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra agradar, ele usa uma palavra grega que vem de uma palavra chamada aresco. E essa palavra no grego original, ela significa esforçar-se para agradar, agradar o interesse de alguém. Querido, se tem algo que nós podemos nos esforçar para agradar a Deus, se tem um interesse no coração de Deus, é salvar vidas. Amém. É levar o amor, o Evangelho de Jesus para outras pessoas. Pessoas que estão indo ao inferno, e se nós não mudarmos a vida delas com o destino da palavra de Deus, elas perecerão. Mas nós somos soldados do exército de Deus vivo, que tem o poder de resgatar aqueles que estão feridos, aqueles que foram atingidos pelo inimigo, e trazê-los ao acampamento, à igreja do Senhor, para serem curados.